Este daqui é um vídeo sobre a continuação do meu computador, né? Com os pentes de memória RAM aqui, ó. Eu tinha dois XPGs, né? E para quem viu os vídeos, tá dando para ver que ele tava dando uns probleminhas de boot, né? E recentemente eu comprei também dois pentes da HyperX Fury. Cada um eu paguei R$ 216. 8 GB 3.200, né? Nós estamos na crise de pente de RAM, mas eu consegui pegar um precinho na Kabum, pagando com o Pay, né? Parcelado em 10 vezes. Mas enfim, meu problema recente foi um problema de code boot, né? O code boot, ele estava relacionado, eu sei hoje, eu posso cravar que está relacionado à memória RAM, tá? Então vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou apertar no botão de power, ele dá o debug LED aqui, né? Desde que eu fiz uma alteração, vou dizer qual é, no final do vídeo, né? Ao longo do vídeo, nada mais teve de problema, né? Então aqui ele logou no Windows, né? Mas eu vou apertar no Restart aqui, apertei aqui em cima, aí eu dou F2, outro no F2, ele vai mostrar os pentes de memória RAM, né? Um segundo, aí pronto. Aqui aparece, ele tem dois Kingstons e dois Adatas, né? De 8 GB cada, 2666 e 2400. Aí eu coloquei o Profile 1, né, de 16 a primeira latência e 36 a última, 3200, 1.35 volts. Aí eu venho aqui no FCLK, né, Infinity Fabric Clock, 1600 MHz. Beleza, então esse 5600G tinha uma questão aqui. O 5600G está treinando errado as memórias. Por que eu estou falando isso? Porque na prática, quem treina os pentes de memória RAM é o processador, tá? Muita gente pode acabar se confundindo com isso, mas basicamente é isso. Aí eu tinha outra possibilidade de ser a minha fonte, por exemplo. Aqui tá vendo que tá a tensão abaixo de 12 volts, né? O padrão ATX diz que não pode cair de 11.4 e tem que ficar nos 12 volts, né? E dá pra ver ali, ó, que parece que tem problema na fonte, mas a fonte é a XPG Core Reactor 650 watts. Eu já abri a fonte, já joguei limpa contato na fonte, tem um capacitor Nishikon topzera Tier 1, né? Então assim, eu fiquei na dúvida, né? Então tinham muitos lugares onde poderiam ser o problema. Então aqui dá pra ver que o sistema ele tá botando estável, né? Mesmo com 4 pentes de memória RAM, isso indica que meu 5600G é premiado, né? Porque normalmente 5600G não aguenta, e meu 5600G é das unidades antigas, né? Então isso dá a entender que os mais recentes, né? O 5600 GT, né? Talvez não venha com controladora tão forte. Mas resumindo, né? São 4 ranks, né? Porque são 4 ranks com 4 pentes, né? Então ele funciona em dual channel. Vou abrir aqui rapidamente. Vou ver se eu instalei aqui o HW Monitor. Se não tiver instalado, eu instalo. HW Monitor. Peraí. Vamos lá. Tá iniciando, tem uns programinhas que ficam iniciando aqui. Aqui, ó, não tá iniciando. Vamos lá, vamos ver se agora vai. HW Monitor. Não foi. Então abre o terminal aqui rapidamente. Scope install HW Monitor. Vou ver se tem no Scope. Beleza, então depois que ele instalar esse HW Monitor, eu vou até pausar aqui. Aqui, ó, ele instalou o HW Monitor e aqui abrindo, né? Eu vou também instalar o CPU-Z, né? O CPU-Z. Então o HW Monitor ele vai reportar também as tensões, né, da fonte. E apesar das IAs falarem que eles reportam tensões erradas, né, na verdade na prática eles têm reportado a tensão ok, tá? A margem de erro prática para isso aqui está muito baixa. Então 11.8, 11.7 e 12.192. Então dá para ver que essa é a máxima tensão que minha fonte pega na linha de 12 volts. E a tensão atual está em 11.8, onde a gente pode interpretar isso aqui como um problema na fonte.
né? Minha fonte já tem 4 anos, então será que ela está com problema? Então na prática não está, porque eu interpretei essas tensões aqui do projeto, né? Então eu venho aqui eu vou fazer algum tipo de benchmark aqui, né? Cadê? Aqui, ó, bench. CPU multithread, CPU multithread, beleza. Então eu vou apertar em 3, 2, 1. Apertei. Olha a tensão subindo. A tensão sobe. Quando o teste terminar, ela vai cair, quer ver? Vamos lá. Ó, subiu mais ainda. 192. Ou seja, quando tá o load, né? Quando tá em load, ele sobe um pouquinho a tensão. Ó, acabou de parar o benchmark e a tensão voltou ao que era. Então, na prática, não tem problema na fonte. E o projeto da fonte é esse, né? A XPG colocou esse tipo de comportamento. Ok. Então, tá dentro do padrão ATX 11.4. Então, isso que importa aí. Segundo, a gente viu aqui que os pentes, são 4 pentes que estão encaixados, né? Dá pra ver aqui, ó. Isso deu pra ver bem. 4 pentes encaixados. Se eu vir aqui no Performance, vamos lá, Performance, aparece ali, ó, 4 de 4 sendo usados, 3.200 megatransfers e 30, aqui eu vou dizer melhor, né, 31.3 GB de memória RAM real, né? Tá usando esse já 6.4 porque eu tenho várias coisas aqui no meu sistema, né? O Windows vai fazendo cache de programas e tal. Então, o meu ponto é o que? Meu 5060G não tem problema crônico. Minha placa-mãe não tem problema crônico. Minha fonte não tem problema crônico, mesmo com 4 anos de uso. E então, no final das contas, o que era o problema? Qual era o problema final, né? Vou dar shutdown aqui na máquina e vou mostrar qual era o problema real do computador. Depois de aproximadamente 2 meses, né, pesquisando, investigando, eu cheguei a um ponto de me perguntar várias coisas, né? Então, não dá pra ver no vídeo, mas essa placa-mãe está banhada a Corrosion X, certo? Tá banhado também os SSDs, tá vendo que tem um monte de capacitorzinhos ali, né? Tudo isso tá sujeito à oxidação, beleza. Tá oxidado o computador? Não, não tá oxidado. Eu já comparei esses capacitores de 4 anos de uso com, por exemplo, uma nova, né? Que tem ali na caixa uma nova. B550 TUF, né? Então vamos lá para finalmente saber o problema do computador. Isso daqui fica uma dica para todo mundo que tem B550 TUF, tá? Tá vendo esse pente de memória RAM? Ele tem, não sei se dá para ver no vídeo, mas ele tá com óleo. Ah, mas você passou óleo no contato? Calma, não é WD-40, é Corrosion X, tá? Então o Corrosion X, ele é permitido passar nos contatos. Mas por que você passou nos contatos? Por causa disso aqui, ó. Quando essa placa veio de fábrica, tanto essa quanto uma nova, existe um pequeno problema nas TUFs em geral, que é o slot aqui fica muito apertado, porque a TUF da ASUS e outras placas da ASUS só tem a abertura de um dos lados, ó. E isso, de alguma forma, faz o encaixe ficar comprometido, né? Vamos escutar aqui no vídeo, ó. Vou fazer silêncio. Deu um clique, né? Quando ele dá um clique embaixo, ele fica com essa parte de cima ainda para encaixar, né? Aí, antes, vou apertar, ó, vamos observar o clique. Ó, 2 cliques, vocês contaram 2 cliques. Com o óleo, ele está dando 2 cliques. Ou seja, isso está significando que alguma estrutura interna aqui do contato está pegando 100%. Então, ele dá o sinal, o feedback audível, né? Quando eu não botava o óleo, não dava os 2 cliques. Então, era basicamente isso. Os contatos, certamente aqui no contato, estava pegando não 100%.
Então isso acabava fazendo o pente perder algum tipo de corrente ou de tensão, né? Ou de velocidade de transferência de dados. Ele poderia até pegar a tensão, né? Mas a velocidade não era a mesma, né? Então perceba aqui, ó. Quando eu encaixo, eu vou encaixar de baixo agora, ó. Ó, deu o clique. E aqui, ó, ele também tem que fazer o clique, ó. Ó, fez 2 cliques. Isso é um problema crônico das placas-mãe ASUS, que só tem a abertura do soquete de memória na parte superior. Na parte inferior, ele não abre, ó. Ele é fixo. Então, aí você pode me perguntar assim, mas foi só na memória RAM que isso aconteceu? Sim e não. Por quê? Porque o problema de boot foi da memória RAM. Mas eu vou mostrar, e isso também acontece nesses cabos da fonte, ó. O soquete de fonte da placa-mãe ASUS também veio com plástico duro, né? Então, quando eu encaixava esse cabo de 12 pinos na placa-mãe, ele estava muito duro de encaixar, né? Então eu tinha que fazer uma força descomunal. Ali, ó, ele tem até o código ali. Então eu passei Corrosion X também em volta do plástico da fonte. E o conector passou a entrar lindamente, assim, sem fazer quase força nenhuma, né? Então, tanto que esse gancho aqui, ó, tá bem posicionado, né, agora. Então, foi tanto no cabo de força do CPU ali, ó, quanto neste daqui. Então, aí eu passei, basicamente, Corrosion X em todos os cantos que não tinham contato com o thermalpad. Isso inclui esses capacitores, inclui essas bobinas, inclui tudo aqui, né? Os DRMOS, só que aí inclui a placa de som ali, inclui os parafusos. Passei Corrosion X em tudo, basicamente. Mas pode juntar mais poeira? Pode. Aí você vai ter que periodicamente limpar com álcool isopropílico tudo, retirar, né? E reaplicar o produto com pincel. Beleza. Isso não é um problema para mim, né? Que eu acabei de reaplicar, não tem tanta poeira, até porque as partes que tem poeira, ó, tem filtro aqui, né? Filtro de poeira aqui também. Aqui embaixo, deixa eu ver, eu não coloquei ainda vou botar um durex aqui, né? Aqui também, ó, tem o durex aqui, para não deixar passar. Aqui também tem durex. Aqui tem durex também, então ele não deixa entrar muita poeira, né? Porque eu sei que isso é um problema crônico. E realmente aqui onde eu moro tem muita poeira, dá pra ver que a poeira tá ali, ó. Mas esse Air-Cooler, ele é um Air-Cooler é um computador antigo, né? Inclusive eu vou trocar, né? Porque os parafusos já estão enferrujando aos pouquinhos. Não tá espalhando muito pro CPU, até porque M4 não tem muito metal no soquete do CPU. Só metal nobre. Toma cuidado com a M5, né? Porque a M5 já muda. Mas basicamente, dá pra ver que o computador agora... Eu já tô um tempão sem falar, sem ligar o computador aqui, né? Já tô há alguns minutos. Se eu apertar aqui... Quem sabe faz ao vivo. Então, dá pra ver que ele ficou um tempo sem ligar. E mesmo assim, no Code Boot foi de vez, entendeu? E aí, vem os especialistas de internet falar que todo problema de boot com M4 pode estar relacionado à umidade. E não especificamente, porque eu estou usando uma TUF, né? E não necessariamente a umidade, entendeu? Então, tanto que a placa-mãe vem com proteção, vem com algum tipo de verniz, né? Algum tipo de produto aplicado para proteger contra a estática, né? E umidade. Mas não é suficiente, tá? Por isso que eu estou batendo na tecla aqui do Corrosion X. Então eu comprei esses pentes de memória RAM e acabou que eu não precisava porque não tinham problemas no meu pente de RAM. Aí muitos especialistas de internet começam a falar que Code Boot é fonte, que Code Boot a fonte está com problema. Começam a falar um monte de coisa, né? Quanto mais se fala de várias coisas, menos se sabe o que é, né? Menos certeza você vai ter do que está sendo o problema. E na prática é isso, né? O que eu acabei concluindo é isso, de todo esse processo aí de investigação. Basicamente, o seu computador precisa encaixar os pentes de memória RAM precisam fazer os 2 cliques, né?
Caso que não faça, você vai estar correndo o risco de estar com menos corrente ou menos tensão do que o esperado, ou menos comunicação de dados, né? E é isso, basicamente. Então, por isso que ele estava aguentando só 2 de latência a mais, né? Porque ele não estava fazendo 100% do contato. Poderia ser 99,5% do contato, mas esse 0,5 faz toda a diferença, né, em instabilidade. Então não é a umidade, não é a fonte, não é o CPU treinando mal, é simplesmente o encaixe do pente memória RAM, né? Foi isso que eu acabei concluindo. Não tenho como emitir nenhum laudo que foi por causa disso, porque eu não sou técnico de informática, mas ao mesmo tempo foi esse o resultado empírico que eu obtive, né? Aí fica a dica para quem tá com problemas aí de... Por exemplo, você tá com problema de encaixe no conector dos pinos. E você tá percebendo que ele tá muito duro de encaixar, não force, né? Você não deveria ter que ficar forçando para encaixar, entendeu? Mesma coisa o pente de memória RAM. Se tiver fazendo só um clique, você não deveria estar usando com um clique só, né? Então, cabe a você a fazer o uso do Corrosion X, né? E esse foi o único óleo que eu encontrei que pode passar no contato, né? Que não dá nenhum problema assim, né? Que tem menos reclamação na internet. Então assim, se não fosse o Corrosion X, eu provavelmente estaria usando meu computador até agora somente com um clique nos lados da memória RAM, né? Ah, mas funciona? Funciona. Liga, mas não tá 100% ideal, entendeu? Tem que estar 100% os encaixes. Então basicamente é isso. Dá pra ver que meu 5600G tá tancando 32 GB com 4 pentes de 8. Ele tá conseguindo, né? E claro que se eu abrir um jogo aqui, é outro cenário, né? Porque ele vai passar a exigir mais do sistema. Pode ser que crash, né? Aí eu não tenho como responder se tá estável agora. Mas com 2 pentes estava 100% estável, né? Com 16 GB. Então, na prática é isso. Essa é a conclusão do meu problema com o Ryzen, que não é um problema, não era o problema do Ryzen, era o problema do encaixe da placa-mãe Asus, tá? E eu testei com a Aorus, né? Eu acabei comprando e devolvendo. E a Aorus, ela tem um encaixe que abre dos dois lados. Então esse encaixe que abre dos dois lados fez o clique dos dois lados, tá? E também eu senti que o conector de 12 pinos aqui da fonte da Aorus estava um pouquinho mais folgado. Isso fez com que eu não tivesse que forçar tanto o encaixe, né? Mas quem vai comprar placa-mãe Asus, fica aí a dica. Fica aí desculpa. Fica aí a informação sobre essas questões de encaixar pente de memória RAM, certo?